Segundo livro de Samuel, capítulo 6, abra por favor. 6 a 15. Assim, quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá. Uzá é o nome de um cabra, um nome muito feio por sinal. Uzá. Estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. O contexto aqui é aquele em que Davi, o rei Davi, pega a arca lá da casa de Abinadab, onde ela ficou quanto tempo? A gente estudou demais esses dias aqui sobre Abinadab e Obed-edom. E Davi, depois que se torna rei de Israel, de todo Israel, porque antes era só sobre a tribo de Judá, reinando em Hebrom, ele agora está decidido levar a arca de Deus, a arca representando a presença de Deus, para Jerusalém, a capital. É a sua, ele coloca isso como a sua mais importante e primeira obra. Antes de qualquer outra ação, antes de qualquer outra obra, a decisão dele é, primeiro, colocar Deus no seu devido lugar nesse reino. Meu Deus, isso é forte. Por isso que deu tão certo o governo de Davi. E eles vão buscar, e eles pegam um carro de boi novo. Só que enquanto estão caminhando, um boi tropeça, a arca vai cair. A Uzá, da família de Abinadab, onde a arca ficou 20 anos, mete a mão para não deixar a arca cair, e Deus o matou na hora. E diz assim, Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ele junto à arca de Deus, caiu duro. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, como virá a mim a arca de Deus? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, Jerusalém, mas a fez levar à casa de um homem chamado Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, por 3 meses, diga, 3 meses. E o Senhor, diga comigo, e o Senhor abençoou a Obed-edom e toda a sua casa. Quem quer bênção assim sobre você e sua família? Glória a Deus. Quanto tempo a arca ficou na casa de Obed-edom? 3 meses. Quanto ficou na casa de Abinadab? Você está entendendo? Já te ensina alguma coisa? Tudo depende da nossa atitude, do nosso coração diante de Deus. Tem gente que fica servindo a Deus e diz que serve a Deus a vida toda e nada acontece. Aliás, às vezes vem a tragédia sobre. E aqui tem um homem que a arca ficou na casa dele 3 meses. E Deus o abençoou e abençoou a toda a sua família. Essa notícia chegou aos ouvidos do rei. Então avisaram ao rei Davi dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tem, por amor à arca de Deus. Então foi Davi com alegria e fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom até Jerusalém, a cidade de Davi. E aconteceu que, quando os que levavam a arca do Senhor, e agora ele não foi mais buscar sobre um carro de boi, mas foi transportado agora pelos levitas, como Deus tinha instruído na sua palavra, que eram os levitas que deveriam carregar a arca. E diz, quando eles davam 6 passos, diga 6 passos, Davi sacrificava bois e carneiros cevados em oferta ao Senhor. É isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí os servos de Davi sacrificavam bois e ovelhas ao Senhor, e carneiros ao Senhor. Andava mais 6 passos. Isso é, a cada 6 passos ele celebrava ao Senhor
tamanha era a sua gratidão, tamanho era o seu amor, tamanho era o seu comprometimento com a presença de Deus. E diz aqui que ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. E assim Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Aleluia! A arca, nós temos aqui um modelo. Está aqui. Tem uma pequena, tem essa grande. Ok? Vamos lá. Ela era chamada de Arca do Senhor, Arca do Testamento, Arca da Aliança, Arca do Concerto, Trono de Deus e Arca do Deus de Israel. A arca simbolizava a presença de Deus. Então ter a Arca do Senhor era a mesma coisa que ter a presença do Deus Altíssimo. Amém? Mas eu não vou hoje falar sobre Obed-edom e nem Abinadab. Eu quero falar de uma família anterior a esses que perderam a presença de Deus. Tem um relato muito triste, muito forte, na história de Israel, sobre o sacerdote Eli e sua família. Eles perderam a arca, perderam a presença de Deus. Veja só, ele é sacerdote, ele tem 2 filhos, Hofni e Finéias, que eram sacerdotes com ele, que ministravam juntamente com ele na presença do Senhor. Nesse tempo a arca estava num local chamado Siló, aonde morava Eli. E esses filhos de Eli ministravam perante o Senhor. O povo levava as suas ofertas ao Senhor. Levava oferta de cereal, levava bois, levava ovelhas. O mais pobre, se ele não tivesse, ele levava uma pombinha, uma rolinha. E se fosse distante, ele vendia o animal e levava o dinheiro. E eles ofereciam, apresentavam ao Senhor as suas ofertas. Outros traziam e compravam na hora. E eles ofereciam e entregavam ao sacerdote, a família sacerdotal, para apresentar ao Senhor como oferta. Às vezes pela culpa, pelo pecado, ou uma oferta de gratidão, ou uma oferta com algum propósito diante de Deus, eles apresentavam diante do Senhor. Então, agora preste atenção, eles eram os ministros de Deus. Eles que faziam então a intercessão do povo a Deus. Eles apresentavam essas queixas, essas causas, esses pedidos diante de Deus em favor do povo. O povo não podia fazer, eles é que faziam. Agora preste atenção, por favor. Como é que uma família que está acostumada, eles se acostumaram com a presença de Deus, uma família que tinha autoridade espiritual e que era para o pai e os filhos estarem sempre, todos os dias, na presença do Senhor, adorando, exaltando, glorificando, servindo ao Senhor, servindo ao povo de Israel, sendo instrumento de Deus na vida deste povo. E como é que esse povo perde a presença de Deus? Sabe por quê? Porque os anos passam, eles se acostumam, eles ficaram frios, eles ficaram gelados, o pecado começou a entrar, o temor de Deus foi saindo, e daqui a pouco, o temor de Deus saiu do coração deles, e daqui a pouco Deus saiu do meio deles. Olha a que ponto chegaram os filhos de Eli. Diz a Bíblia que eles eram ímpios, chamados de filhos de Belial, coisa do capeta. Olha o que viraram, ministros de Deus, uma família inteira. Então, há uma outra versão que diz assim: eles não prestavam. Diz a Bíblia ainda que eles não se importavam com o Senhor, eles não tinham nenhuma consideração com Deus. Sabe o que é isso? Eles faziam as coisas de forma mecânica. Eles eram ministros do altar de Deus e eles faziam tudo de forma profissional, mecânica. Eles não faziam como culto ao Senhor. Eles não faziam com a devida reverência, com o devido temor ao Senhor. Ouça ainda. Eles não obedeciam os protocolos do templo, da adoração, do culto, do tabernáculo. Isso são os regulamentos, aquilo que Deus havia regulamentado como deveriam ser a ministração das ofertas.
1 Samuel capítulo 2, versículo 13, diz: o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, isso é, um servo do sacerdote, e estando-se cozinhando a carne, e eles com um garfo de 3 dentes na mão, e ele metia na caldeira, tomava a carne na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si, e assim fazia todo Israel. Isso é, todo o povo de Israel, que tinha que ir, sair das mais diversas cidades, das tribos, dos lugares mais distantes, eles tinham que ir até esse local onde estava a arca, e eles tinham que oferecer culto ao Senhor. Eles tinham que estar ali e o sacerdote apresentar diante deles, diante de Deus, a culpa deles, o pecado deles, e os caras que estavam lá para servir, os homens que eram de uma tribo separada por Deus, a partir de Arão e seus filhos, que estavam para ser instrumento de Deus, boca de Deus, eles perderam totalmente o temor ao Senhor. Meu Deus. Todo mundo que ia, eles faziam assim. Isso é, tinha uma parte que era para ser queimada ao Senhor, tinha uma parte que eles podiam comer, mas eles não davam importância a isso, eles queriam era avacalhar, eles passaram a fazer as coisas de qualquer jeito, sem nenhum temor a Deus, sem nenhuma motivação ao Senhor. A Bíblia diz que eles desprezavam a oferta ao Senhor. Você imaginou isso? Vi uma família, o povo está lá cheio de culpa, com tanta guerra, com tanta luta, com tanto problema, com tantas coisas ruins que aconteceram, e eles vêm precisando de um sacerdote. Que é isso? Um ministro de Deus, uma ponte, um homem espiritual, para ser uma ponte entre eles e Deus. E chega, esses sacerdotes não estão nem aí para a vida do povo, para a guerra do povo, para o problema do povo, para a dor do povo, para o pecado do povo. Versículos 15 a 17 diz assim: também antes de queimar a gordura, viu o moço do sacerdote dizer ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dá essa carne para assar o sacerdote, porque ele não vai aceitar de você carne cozida, ele quer carne crua. E se o ofertante respondia: deixa queimar primeiro a gordura, e depois tomarás o quanto quiseres, então ele dizia: não, você tem que dar agora, que senão eu vou tomar na força. Aí diz assim a Bíblia no versículo 17, 1 Samuel capítulo 2, versículo 17. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta ao Senhor. Mas e mais, diz a Bíblia também que eles eram prostitutos. No capítulo 2, versículo 22, diz que eles se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Tinha a tenda, que ainda não era o templo definitivo, que ele foi construído depois em Jerusalém. E dentro da tenda estava a arca da aliança. Fora estavam os locais de oferecer as ofertas. Então isso é, as mulheres que trabalhavam, que serviam ali, mulheres que se tornaram mulheres impuras e contaminadas, esses filhos do sacerdote se envolviam sexualmente com essas mulheres, e diz aqui, à porta da tenda da congregação. Brincadeira. Essa tenda da congregação é aquele mesmo local, porém agora aquele mesmo móvel, porém agora colocado em local diferente, armado em local diferente. É aquela mesma que Moisés ergueu. Vocês lembram disso? Durante os 40 anos eles iam erguendo, aonde a Shekinah, a nuvem da glória de Deus, paravam. Os sacerdotes e levitas armavam a tenda da congregação, e Deus descia ali naquele lugar. Amém? Estão ligados aí no que eu estou falando? Amém? E esses caras fazem da porta da tenda um local de prostituição. E a Bíblia diz que Eli os repreende, Eli, o pai. Mas o Eli é aquele que repreende, sabe que está errado e diz que está errado, mas não é um pai que tem autoridade, que coloca a sua casa em ordem. Você conhece pai assim? Você conhece mãe assim, que vai assim: meu filho não faz isso não, que está errado.
mas só diz que está errado, mas não tem autoridade e não tem poder, decisão para fazer aquilo que está errado cessar, parar de acontecer. Estão me entendendo? E diz assim o versículo 22, era porém Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel. Era um escândalo em todo Israel. O povo vinha para buscar Deus, voltava mais irado, mais revoltado, mais cheio de culpa, mais cheio de pecado. E disse-lhes, por que vocês fazem essas coisas? Pois de todo este povo, não era de um, de dois ou de três, era um escândalo nacional. De todo este povo, ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Aí ele diz assim no versículo 24, não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço de vocês. Vocês estão fazendo transgredir o povo de Israel. Isso é, se a autoridade espiritual está andando no pecado, ele está dando legalidade para que todos entrem no pecado. Da mesma forma que um pai que é sacerdote sobre a sua casa, ou uma mãe que é sacerdotisa sobre a sua casa, isso é, que é a liderança espiritual sobre a sua casa, e está dizendo para os filhos, não faça, mas ela faz, ela está dando legalidade para que o diabo se levante para ferir, atacar a sua casa e conduzir a sua família à perdição. Diga, misericórdia. E aí diz assim ainda Eli, pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Mas pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem é que vai interceder por ele? Ele está dizendo, meu filho, se você pecar contra um irmão seu, Deus vai julgar. Você pode pedir clemência, você pode pedir misericórdia. Mas se você peca diretamente contra Deus, quem é? É isso que o pai está dizendo. Vamos lá. Entretanto, não ouviram seu pai, se tornaram homens de coração duro, e Deus já havia decidido liberar juízo sobre eles e matá-los. Diz assim, entretanto não ouviram a voz do pai, porque Deus os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Quem é Samuel? Filho de quem? Filho de Ana, uma mulher que era estéril. E uma mulher que é estéril e que ela pede ao Senhor, arranca de mim essa vergonha, esse opróbrio, e eu não quero para mim, eu quero como oferta ao Senhor. Olha que coisa maravilhosa. E aí quando o menino nasce, ela pega o menino depois que ele desmama e leva e entrega a quem? A Eli. Eli agora o adota como filho. Ele é filho adotivo de Eli, e ele então está sendo criado lá no templo. Ele está vendo tudo aquilo que está acontecendo. Agora tem uma coisa interessante. O menino sabia das coisas erradas que eles faziam? Sim ou não? Mas Deus estava guardando o coração dele. Pode dizer mais? Eu acredito que Eli dizia, meu filho, não faça o que os meus filhos estão fazendo. Eu falo, eles não me ouvem mais. Mas você está novo, não faça isso. A Bíblia diz que o Espírito de Deus estava sobre a vida do pequeno Samuel. Um menino que tinha sido separado por Deus para servir no altar. Por isso ele tinha o favor de Deus. Preste atenção numa coisa. A obra de Deus não para, ainda que aqueles que foram chamados se contaminarem, se esfriarem, se tornarem comuns, se tornarem gelados, não amarem mais a Deus, fazerem um culto de forma mecânica, fazer uma célula de qualquer jeito, ministrar ao povo de Deus sem o temor de Deus e pior ainda, e ainda no pecado. Eu quero te dizer que Deus não vai parar o seu projeto por causa desses, por causa da sua vida, nem por causa da minha vida. Se nós formos reprovados por Deus, Deus vai levantar outra geração. Diga comigo. O
O jovem Samuel crescia em estatura e no favor de Deus e dos homens. Eu quero falar para os Samuéis que estão aqui. E falo para Samuel do sexo masculino. E pode ser Samuela? Existe Samuela? Como é que é o feminino de Samuel? Sâmia? Sâmela? Bem, eu quero dizer para você que Deus está de olho na sua vida. Deus quer uma geração santa, pura, voltada para o seu altar. Uma geração que tenha o temor dele no coração. Mas eu quero dizer para você que está vacilando. Eu quero te dizer que Deus também está olhando tudo que você está fazendo. Diz a Bíblia que os olhos do Senhor percorrem a toda a terra. O Salmo 139 é isso? Que diz, aonde eu me esconder o Senhor vai me ver. Os seus olhos vão me ver. O que eu fizer, se eu for lá para o fundo do mar, ainda o Senhor estará me vendo aonde você for, e o que você fizer, não existe parede que te esconda de Deus, que me esconda de Deus. Então cabe a mim e a você nos posicionarmos, e é isso que Deus tem nos chamado como igreja, como família, a santificar. É tempo de arrependimento, porque aqueles meninos foram teimando, e quanto mais você teima, aquilo vira uma iniquidade. Deixa de ser só um pecado, passa a ser iniquidade. Vai piorando, vai gelando. Daqui a pouco está endemoniado, mas falando em nome de Deus. Então é tempo de voltar para Deus, porque ainda há tempo para Deus te restaurar, te curar, te libertar e te levantar. E te ungir com óleo da alegria, com poder, com graça, com autoridade, para um novo tempo. E tirar a maldição de sobre a sua família, porque tudo que nós fazemos tem consequência no mundo espiritual. É duro. O que fazemos de bom tem consequência, mas o que fazemos de ruim também tem. Capítulo 3, 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 e seguinte, diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Amém? O menino vai crescendo no tempo e vai servindo, vai ajudando naquilo que ele pode fazer, que é possível fazer. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Sabe o que aconteceu? O Deus da arca saiu da arca, saiu do arraial, saiu do tabernáculo, foi embora e eles ficaram sem a presença de Deus. Olha para mim, eu fico imaginando Eli, um homem que teve tantas experiências com Deus, que foi instrumento de Deus para tantos sinais, maravilhas, coisas tão poderosas e gloriosas. Agora orar e sentir que a oração dele bate no teto e volta. Agora falar e saber que não tem autoridade, que Deus não o respalda, que Deus não está presente. Agora oferecer uma oferta, olha que final melancólico, deprimente, que final triste, terrível para um ministro do altar, para um ministro de Deus. E mais, olhar para a sua casa e ver que seus filhos cada dia estão mais frios, gelados, mais envolvidos no pecado, com um coração mais duro, mais cruéis, mais prostitutos, adúlteros. E eles pedem para Deus falar e Deus não fala. Porque Deus não habita em coração sujo. Por isso o Senhor diz que é para santificar. Porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. É ver no seu dia a dia hoje, mas é ver também na eternidade. Sem vida santa não entra no céu, vai para o inferno, ainda que tenha estado numa igreja 30, 40 anos como membro de uma igreja, ou liderando uma célula, ou pregando, ou cantando, ou fazendo qualquer coisa na casa de Deus. O jovem Samuel servia ao Senhor, no meio daquela
podridão espiritual toda de uma família que estava sobre ela, estava chegando o juízo de Deus. O menino está ali no meio, mas o coração dele não se corrompe. Ele é uma criança, ele tem um coração puro, ele é separado para Deus, ele é santo ao Senhor, e ele ama ao Senhor, e ele quer servir ao Senhor, e Deus está guardando, porque a lâmpada não pode apagar. Aleluia! Ouça, certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli estava deitado, homem velho, seus olhos já estavam ficando cegos, catarata, já não enxergava mais. Ouça aí. E tendo-se deitado também Samuel, preste atenção que isso é um detalhe que eu nunca tinha atentado para ele, e Deus chamou minha atenção hoje. E tendo-se deitado também Samuel, diga, o menino Samuel. Nessa época ele tinha mais ou menos uns 12 anos. Diga, e tendo-se deitado, o pré-adolescente Samuel, no templo do Senhor. Ele dormia lá na casa dele, ao redor da tenda. Mas o jovem Samuel, o seu prazer era estar dentro da casa de Deus, ao lado da arca, dormindo ali. Ainda que Deus não estava falando, ele tinha 12 anos. E a Bíblia diz que ele ouviu a voz do Senhor. E diz assim, tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, aonde estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Meu Deus. Então vamos lá. A palavra era rara, diga, a palavra era rara. Diga, Deus não falava mais. O povo orava, adorava, oferecia culto, o sacerdote orava, estendia a mão, oferecia culto, oferecia no altar, e Deus não recebia, e Deus não estava presente. As visões não eram frequentes. Não tinha visão, não tinha revelação, não tinha nada. Os olhos do sacerdote estavam escurecendo, literalmente, que ele estava ficando cego, literalmente, e espiritualmente. Ele já estava cego, ele já tinha perdido a glória de Deus. No tabernáculo, diga, no tabernáculo, ouça, a lâmpada deveria ficar acesa permanentemente, porque quando Deus instituiu o altar, Deus ordenou a Moisés que Arão e seus filhos, que eles trouxessem, todos os dias tinha que ter óleo, abastecer a lâmpada, porque era para ela ficar acesa a noite toda, lembrando ao povo da presença de Deus. Então diz aqui, antes que a lâmpada se apagasse. Êxodo 27, 20 diz assim, o Senhor diz, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido, para o candeeiro, para manter uma lâmpada acesa continuamente, dia e noite. De dia e de noite a lâmpada tinha que ficar acesa, não podia deixar acabar o óleo. Antes de acabar o óleo, tinha que colocar. Talvez o menino ficasse dormindo no templo para ficar enchendo de óleo. Os sacerdotes tinham tarefas importantes para cumprir, além de ministrar os sacrifícios, as ofertas, a adoração do povo a Deus. Era também função do sacerdote cuidar para que o fogo aceso sob o altar não se apagasse. É por isso que um versículo que diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar. Então, antes, para que não se apagasse e que os candelabros e os candeeiros permanecessem acesos durante o dia e a noite. O melhor azeite era separado para a lâmpada, não era para alimento. O mais importante azeite era para a lâmpada, ou seja, para o candelabro. As lâmpadas representam e expressam a presença de Deus no templo. Ouçam. Se Eli e seus filhos, Hofni e Finéias, não cumprem seu papel de oferecer um fogo, e não um fogo estranho, mas um fogo
puro, santo para Deus, Deus iria levantar um menino. Levantar um menino. E eu quero te dizer que Deus sempre contará com alguém para dar continuidade à sua obra nessa terra. Ouça-me, quero concluir. Deus nunca deixará a sua lâmpada. O menino entra no templo, deitado perto da arca, e ele ouve uma voz que chama o seu nome. Olha para mim, por favor. E o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. O menino acordou, levantou, foi lá na casa de Eli e perguntou: o senhor está me chamando? Ele disse: não, não estou te chamando não, pode voltar para dormir. O menino volta, deita perto da arca de novo, começa a dormir. Daqui a pouco de novo: Samuel, Samuel. O menino levanta de novo, vai lá no sacerdote, 12 aninhos, mais ou menos isso: o senhor está me chamando? Não, não estou te chamando não. Aí que o sacerdote caiu a ficha. O sacerdote já não tinha mais discernimento, porque Deus não falava mais. Se fosse comum naquele tempo, Deus está falando com o seu povo. Quando o menino falasse: ô meu filho, se te chamar de novo é Deus, porque Ele está sempre presente e quer falar com o seu povo. Oh Deus! Mas era raro. Isso é, Deus não falava mais. Deus foi embora. Meu Deus, presta atenção, olha para mim. Isso é muito sério. Deus está falando com a igreja. Aí o sacerdote fala assim: meu filho, se te chamar de novo é Deus. E aí você diz assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Por que Deus falou com o menino? É porque Deus fala com gente de coração puro, de coração santo, de coração que está com vida no altar, de quem está perto da arca, de quem está perto da presença, de quem está oferecendo fogo ao Senhor, de quem está com o coração em chamas, desejando a presença de Deus, sendo um culto vivo, um sacrifício vivo para a glória de Deus. Agora olha para mim. Quantos têm filhos de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, daí para baixo? Levanta a mão. Esse menino tem 12 anos e ele não discerne a voz de Deus. Sabe por quê? Porque pelo menos já tinha 12 anos que Deus não falava com aquele povo. Olha para mim, eu queria que você entendesse o que eu estou te colocando. Por que quando Deus chama, o menino não sabe que é Deus? Porque a voz de Deus era estranha para ele, porque Deus não falava, porque o povo estava distante da presença de Deus. Aí eu te pergunto: os seus filhos ouvem a voz de Deus? Os meus filhos ouvem a voz de Deus? Os nossos filhos estão acostumados, se Deus os chamar, porque eles sabem que os pais estão ardendo na presença de Deus. Os pais são pais de oração, de vida no altar. Os filhos vão aprender a amar a Bíblia, porque vê os pais lendo a Bíblia. Os filhos vão aprender a orar de joelhos e tal, porque por ver os pais na presença do Senhor. Os filhos vão entender a importância de adorar, de abrir a boca e cantar louvores ao Senhor, por verem os pais cantando louvores, bendizendo ao Senhor. A casa tem um som ligado, aleluia, tem um CD ligado, tem uma rádio 104.9 ligada, e o povo está ouvindo a programação. Tem um pastor que toda noite, 11 da noite, passa um sermão dele, e quem dorme tarde para ouvir o profeta. Quantos estão me entendendo? Deixa eu te falar. Os filhos vão aprender a ouvir a Deus porque os pais, é porque eles estão acostumados a ouvir a voz de Deus na sua casa. O quanto seus filhos estão ligados nas coisas de Deus? Eu falo com eles. Não.
É você que tem que estar na presença de Deus para que seus filhos aprendam que isso é importante. É você quem vai falar das experiências com Deus para que os seus filhos sejam despertados também a buscarem a face do Senhor. Porque senão, meu filho, olha o que aconteceu na família de Eli. Um povo que estava na igreja, um povo que se via no altar, e um povo que morreu todo, porque Deus matou. Não tenho tempo para falar aqui, mas já falei esses dias, quem estava aqui me ouviu. Deus matou os 2 filhos num dia só, e o pai recebeu a notícia. Um homem de mais de 90 anos de idade caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. A nora pariu na hora e morreu, e deu o nome ao menino antes de morrer, Icabode, que quer dizer, foi-se a glória de Deus. Vocês estão me entendendo? Vocês estão entendendo a seriedade disso? Por que a voz de Deus era estranha para Samuel? Porque ele vivia num ambiente que era para ser um ambiente onde Deus se manifestava e Deus não falava mais. Então, como Deus não falava, ele não discernia a voz dele. O marido conhece a voz da mulher? Sim ou não? A mulher conhece a voz do marido? Conhece até o tom de voz, se está bem, se não está. Conhece ou não conhece? Se está aflito, se está em paz, se está sofrendo, se não está, se está alegre. Conhece? Eu tenho uma cachorra na minha casa. Todo mundo tem cachorro, sabe disso. Você para o carro ou para no portão da sua casa, lá no fundo o animal já levanta e já vem, porque sabe que é você. Sim ou não? O Senhor não falou de cachorro, mas Ele falou que o jumento conhece o seu possuidor, mas o meu povo não me conhece. Oh, meu Deus. Fique em pé, por favor. Por que o menino não tinha discernimento da voz de Deus? Você sabe por quê? Porque ele não tinha exemplos para seguir. Ele nada viu em 12 anos. Seu pai espiritual, Eli, não tinha mais experiências com Deus. Seu pai espiritual, Eli, estava seco. Deus se ausentou. Olha o versículo 7. Versículo 7 diz assim, explicando por que Deus chamou 3 vezes, o menino não sabia que era Deus. Porém Samuel, segura. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel 3ª vez, e ele se levantou, foi Eli, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então Eli entendeu que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso ele disse, vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás, fala Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve. Deus não apareceu para um homem que era sacerdote, que tinha profundo conhecimento das coisas de Deus, nem para os seus filhos sacerdotes, porque todos haviam sido desqualificados por Deus, todos haviam sido excluídos da presença de Deus. E Deus falou com o menino, porque o menino tinha um coração puro, um rapazinho. E só que Deus falou para trazer juízo. E Deus vira para o menino de mais ou menos 12 anos e diz, eu vou trazer juízo, vou destruir essa família toda, porque eles são rebeldes, eles são desobedientes. Que Deus está à procura de meninos. O que é isso? Estou falando de gente de coração puro. Gente de coração puro. No altar. Acertar a sua vida com Deus. A voltar ao primeiro amor. Porque Deus quer falar com você. Deus quer se manifestar a você e à sua casa. Glória a Deus. Amém.